Bem-vindos ao podcast do Ciberdebates 2012.2. O tema do primeiro dia, ativismo virtual, discute os movimentos de origem política e social iniciados na internet, com o objetivo de conquistar seguidores nas mais diversas causas. A diretora da UPAC, União Protetora dos Animais Carentes, Patrícia Vieira, comentou a importância das redes sociais na atuação da ONG. Se não fosse a esfera virtual, se não fosse as redes sociais, realmente a gente não teria como ter essa dimensão de divulgação do nosso trabalho, de atender os apelos, né? Então, assim, é uma ferramenta imprescindível para o nosso trabalho. Assim. Não tem como a gente hoje fazer o que a gente faz se não fosse as redes sociais, a internet em geral. Alessandra Oliveira, professora do curso de Comunicação Social da Unifor, analisou a realidade do ciberativismo no Ceará. Bem, aqui no Ceará a gente vê que também acontece da gente ter algumas mobilizações que elas resultam numa mobilização presencial, como algumas manifestações ano passado em protesto contra a prefeitura, que foram 300 pessoas, 5 mil confirmaram pelo Facebook, mais 300 pessoas apareceram. Na época da Torre Empresarial do Iguatemi, alguns flash mobs, algumas manifestações foram totalmente marcadas pela internet e aconteceram de fato. O que eu acho que está faltando a gente ver, enxergar e estudar essas manifestações que estão acontecendo. Para outra debatedora, Júlia Lopes, jornalista e idealizadora do movimento Fortaleza Tranquila, é fundamental a discussão do tema no âmbito universitário. Reafirmar, e insistir é uma palavra que eu uso muito, que é na insistência, né? Da gente reafirmar o compromisso e estar falando sobre isso, porque não só a gente traz pessoas novas, como a gente consegue reacender essa chama dentro da gente mesmo, sabe? Assim, empolga de novo para continuar fazendo isso, porque de fato tem gente que quer ouvir sobre o problema, sobre o assunto, e tem gente que é afetada por isso. Então é importante estar nesses lugares e principalmente na faculdade. Aluna da disciplina de Oficina em Jornalismo e uma das organizadoras do primeiro dia de Ciberdebates, Manuela Cavalcante questionou a democratização desses movimentos. As pessoas pobres, elas vão sempre ficar à margem da situação. Mesmo que exista o acesso nas comunidades e tudo mais, a gente está cansado de saber que até pela maneira, existem várias formas de preconceito e distanciamento dessas pessoas. Até pela maneira como elas se colocam e o acesso que elas vão ter a uma maneira de se colocar melhor, como esse acesso vai ser menor, como vai ser menor o acesso delas a uma maneira de se colocar, por exemplo, melhor, a gente já sabe que isso aí configura já um afastamento dessas pessoas. Já Adriana Santiago, professora da disciplina de Oficina em Jornalismo, contextualizou a formação desses movimentos na sociedade brasileira. Eu poderia dizer que por conta de se estar nas redes sociais seriam elitistas, por conta de ser feito por universitários, pessoas que fazem opinião pública, também seria elitista. Mas se não fossem essas pessoas, nenhum movimento social aconteceria. Isso desde a Revolução Francesa, quem fez foi os enciclopedistas. Então, assim, a gente tem sempre que ter uma intelectualidade à frente do processo para poder fazer com que aquilo aconteça. Não é um movimento de massa, mas é um movimento que faz pensar. E isso, tudo que faz pensar, pode ser que mova as massas também. Termina aqui o podcast do primeiro dia de Ciberdebates, que teve como tema ciberativismo. Vai curtir ou vai agir? No próximo programa, você confere a cobertura do segundo dia. O assunto: jornalismo investigativo em base de dados. Até lá! Esse trabalho foi produzido pelos alunos da disciplina de Oficina em Jornalismo, Celso Nóbrega, Jefferson Passos e Raina Benevides. Gravação e edição, Robson Sérgio.